Chegou a hora da gente falar do BTCC, o Campeonato Inglês de Turismo, uma das maiores obras-primas do automobilismo mundial, Diogo. Ah, sem dúvidas, né? Mais um final de semana que agradou demais. A gente teve uma Subaru muito forte mais uma vez. Está sendo legal de ver ele chegando e o Jonas até um pouco mais atrás. Então deu uma bagunçada legal e manteve aquele nível de qualidade que a gente está acostumado. Exatamente, Diogo. Eu estive pensando, né, de dar sempre uma ambientada aí em todo começo de cafeteria, no campeonato em si, pensando, né, em quem está chegando agora, começando a ouvir o cafeteria nessa edição. O BTCC, Campeonato Inglês de Turismo, né, um dos mais fantásticos campeonatos realmente que eu acompanho. Eu recomendo esse campeonato para realmente para todo mundo acompanhar. É um pouquinho mais chato de você achar as corridas, mas se você mandar um e-mail pra gente e perguntar, a gente dá as dicas. E o campeonato começou super disputado, né, Diogo? Com vários pilotos vencendo as primeiras corridas, uma alternância incrível de vencedores e uma novidade, né? A Subaru entrando nesse ano. E entrando no lugar da Volkswagen, né? Na equipe lá que tava com a Volkswagen. Qual é realmente o nome daquela equipe? Eu esqueci. A BMR. Exatamente. E começaram mal, né? Um projeto novo, de um carro novo. O Jason Plato, o Colin Thornton, os dois principais pilotos do time, andando lá atrás nas primeiras etapas, realmente longe da pontuação. Briga por pódio, então, nem pensar. Ficaram fora, né, de uma etapa, né? A terceira etapa que foi em Truxton, estavam com problema lá, detectaram um problema, né, com o sistema de combustível do carro, ficaram uma etapa fora para solucionar esse problema e voltaram voando, né? No retorno em Alton Park já teve vitória do Colin Thornton e venceram novamente em Crofton, né, que é a etapa que nós vamos falar agora, a última que aconteceu desde a última gravação da cafeteria. Acho que mais ou menos é essa ambientação para o nosso amigo ouvinte, né? Um campeonato que começou com 6 vencedores diferentes nas 6 primeiras corridas, uma Subaru muito fraca, ficaram fora por problemas de concepção do carro. Voltaram muito bem, ganhando corrida, liderando, disputando vitórias e continuando aí, né, com uma alternância de vencedores. Tivemos vários vencedores inéditos aí aparecendo. Né, do ponto de vista da Subaru, principalmente, né, que é quem tá aparecendo como grande dominante do campeonato, ou vem caminhando, né, para se tornar a grande dominância do campeonato, é basicamente isso, né. De resto, a gente teve a Honda forte como sempre, a BMW forte como sempre. Eu até destacaria, assim, de não tão comum, a Toyota muito forte, com o Jordan, não, perdão, com Tom Ingram, que até ganhou corrida já esse ano, foi algo não tão normal. Mas no geral, com essa questão do Tom Ingram com a Toyota e essa explicação que você fez da Subaru, no geral, a gente teve aquela base de sempre, né? A Subaru ela agora vem de vez, né? É engraçado porque eles saem do zero pro 10, né? Digamos assim, porque eles saem, como você falou, de abandonar completamente uma etapa eu digo todas as três corridas, né? Não Com é, o não, problema é, do não é carro. muito estranho isso? Não fica não fica com cheiro de. Eu tava esperando alguém dizer isso. Não fica com cheiro de sei lá, a organização quebrou o galho deles e de, sei lá, permitiu alguma coisa só para eles que os outros não possam ter. Eu não sei, eu não fui atrás realmente. É uma categoria que eu acabo mais acompanhando as corridas e não fico muito por dentro de notícias e tudo, informações. Não é daquelas que tá no meu quadro ali de tentar sempre estar lendo alguma coisa. O BTCC é mais as corridas mesmo. Mas eu confesso que ficou esse cheirinho aí de que é muito estranho, né? Vamos desenhar para o nosso querido ouvinte. Foram 5 corridas até agora no campeonato. As 2 primeiras eles estavam muito mal, andando lá em 15º, 16º. Deixa eu pegar aqui o Colin Turner, por exemplo. Né? Ele abandonou a primeira corrida na primeira etapa, que foi em Brand 7. Foi 20º na segunda e 12º na terceira. Daí em Donington Park ele foi 10º, abandonou e 18º. Ou seja, só resultados ruins para um cara que é um ex-campeão, né, da categoria. Aí na terceira etapa ficaram todo mundo de fora, a equipe nem apareceu, os pilotos lá de bonezinho e roupa, camiseta e calça jeans, porque não correram, não participaram. Aí eles retornam na quarta etapa vencendo a corrida já. Mas peraí, que milagre que é esse? Isso realmente ficou algo bem estranho, né? A gente pode dizer assim, mas eu acho que se tivesse acontecido algo, pelo menos algo mais claro, digamos assim, as equipes teriam chiado. A BMW, por exemplo, é uma equipe que briga bastante com esse tipo de coisa.
até porque geralmente eles são prejudicados em alguns pontos. Então eles, eu acho que teriam uma gritaria maior, digamos assim. Eu acompanho vários sites especificamente de campeonatos de turismo e eu não vi nenhuma grande mudança assim não. Tá? Então realmente eles acreditam muito isso ao fato de ser um carro de tração traseira e desses dois últimos circuitos serem circuitos natos de que para favorecem carros de tração traseira, o que faz um belo de um sentido, mas explicar esse pulo absurdo de performance só com isso eu já não sei se é o suficiente, mas eu confesso que eu também não tenho nenhuma assim um grande motivo para ter acontecido esse pulo todo, mas impressiona bastante. Beleza, eu acho que demos aí já uma ambientada, né, do nosso querido ouvinte sobre como tá o campeonato. Vamos falar um pouquinho mais especificamente agora da última etapa em Crofton, algumas coisas que aconteceram. Uma coisa que chamou muita atenção, o Diogo, não sei se você tem a resposta, não sei se vai ser, se você vai, se vale a pena a gente culpar só o lastro. Gordon Shedon desapareceu em Croft. Foi 15º, 13º e aí 22º. Eu não tenho certeza, mas ele estava entre os líderes do campeonato e agora ele despencou para a nona colocação. Ele estava entre os líderes, talvez até o líder, ou se era o Neil, Eu era tava algum achando dos que. Eu acho que ele Hondas. era o líder mesmo. Eu não fiz as Isso. contas, mas eu acho que ele era o líder e caiu pra nono. Ou ele ou o Neil, era o que é o companheiro de equipe dele de Honda. Um dos dois era o líder do campeonato entrando pra essa etapa. Mas a gente vai esbarrar de novo na questão do formato de pista e desse formato de carro, né? A Honda eu até falei isso no nosso último quadro sobre o BTCC, no último cafeteria. A Honda ela usa, perdão, no penúltimo cafeteria, né? No caso, que agora a gente tem uma variação de categorias por cafeteria. Então a Honda ela tem tração dianteira, perdão, e Croft é o tipo de pista que se você for ver o histórico, né, dos últimos anos, os resultados de lá da Honda lá são assim, absolutamente de tragédia para pior. São muito ruins. Eles já entram para esse final de semana sabendo desse déficit. Inclusive, eles, assim que terminou esse final de semana, na segunda-feira já saiu uma notícia. Um desses sites que eu acompanho sobre carro de turismo, falando que eles estavam seriamente pensando em mudar todo o projeto do carro para já no próximo ano vir com um carro, digamos assim, ao estilo desse Subaru, sabe? Com tudo em cima de tração traseira, com uma parte aerodinâmica mais refinada. Então, realmente, a explicação, pelo menos que eu tenho, é que realmente é relacionada à categoria, ao modelo do carro, né? Especificamente de não encaixar de maneira alguma com o modelo de pista. Mas então eu vou te retrucar. Se a Honda que tava com seus dois pilotos, né, porque o Matt New também não foi nada bem. O Matt New foi 12º, décimo e 11º nas três corridas do final de semana. Fala do Lloyd. Ah, nem sei do Lloyd, pô. Cara, o Lloyd ele largou em segundo e ele também usa Honda. Só que o Honda dele nem é de fábrica. Eu fiquei besta, eu não entendi nada daquilo. Ele abandonou a primeira, 23º na segunda e 13º na terceira. Ele largou na segunda colocação. Ele abandonou essa primeira corrida porque ele foi tentar passar o Turkington por fora na primeira curva. Isso, ele foi tocado. E aí Exatamente. você já viu no que deu, né? Pra cima do Turkington, tá licença, né, Daniel Lloyd? O Turkington dá aquela espalhadinha marota e o Lloyd perde o carro e, bom, aí o final de semana dele praticamente acaba ali, né? Porque o grid da segunda corrida é definido pelo resultado da primeira, então. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você me responda. Se a Honda que chegou lá como líder do campeonato, ou seja, um carro bom, um carro digno de brigar por vitórias e brigar por título, tem o direito de ir mal numa etapa, por que a Subaru que estava ruim não pode ir bem? E a gente tem que desconfiar que alguma coisa aconteceu. Boa pergunta. Eu acho que o pulo da Subaru, ele impressionou mais ainda, né? Porque você falou, eles vinham andando lá de 20º pra baixo. Né? Tanto aí eu lembro de uma etapa, eu não vou lembrar agora, acho que no Donington, que eles vêm tipo 13º. E eu fiquei, nossa, melhorou muito, agora vão pra frente, agora tá melhorando. E aí do nada ele já vem, na rodada seguinte, já vem fazendo pole e tudo mais. Os Hondas realmente foram mal, mas eles até chegaram a andar ali um pouquinho fora do top 10, tipo, 11ª, 12ª colocação. No final, os resultados acabaram não sendo tão bons, mas realmente, eu acho que a diferença, né, de performance entre a Subaru e a Honda, entre os pontos mais negativos e os mais positivos, são diferentes, mas você tem um pouco de razão, sim. E falando um pouquinho das etapas, das três corridas, então, né? A primeira, esse lance da largada que você falou, o Colin Turkington largando na pole com o Lloyd em segundo. O Lloyd
muito otimista, tenta passar o Turkington por fora na primeira curva, sofre um toque, vai na brita e tudo mais, já vem safety car, a primeira intervenção do safety car logo de cara, e o Colin Turkington consegue, né, controlar a corrida muito bem. Chega, vence a prova com o Plato logo atrás dele na segunda colocação. Foi a segunda vitória, né, do Colin Turkington na temporada. Ele que havia vencido também em Alton Park, vence essa primeira etapa em Crofton. E é interessante, né, porque eles vencem logo a corrida onde teoricamente onde o desempenho conta mais, né? Porque onde a pole é decidida pelo grid de largada, pela classificação mesmo. O carro mais rápido larga na pole, porque o grid de largada da segunda corrida é o resultado da primeira. Então não necessariamente o mais rápido vai largar na pole, porque o mais rápido pode se quebrar e um outro piloto vence e fica com a pole para a segunda corrida. E a terceira corrida é grid invertido. Então a Subaru, além de dar essa volta por cima, eles ainda vencem a corrida onde se impõe mais respeito vencer. Então é interessante. E aí, Diogo, você veio falar para mim o seguinte: pô, o Lloyd quer passar o Turton por fora na primeira curva, mas na largada da segunda corrida, o Jason Plato faz a mesma manobra e consegue, com muito sucesso, passar o Turton por fora na primeira curva na largada. Uma manobra magistral, talvez já a ultrapassagem do mês, né? Se a gente pode contar assim no Cafeteria, já que no programa do Café com Velocidade a gente tem a ultrapassagem da semana, que é um programa semanal. Talvez a gente pode até pensar em outras no decorrer da gravação do Cafeteria, se teve alguma outra ultrapassagem, mas essa do Plato para cima do Turkington na largada da segunda corrida foi algo digno de bater palmas em pé. Essa foi realmente impressionante. É engraçado que eu assisto as corridas fazendo algumas anotações breves, e eu lembro que quando eu vi essa manobra, eu escrevi algo do tipo: Plato passando Turkington por fora na primeira curva, na largada. Mesmo movimento que o Lloyd tentou fazer, vírgula, só que dessa vez deu certo. E realmente, foi o mesmo movimento, tudo igual, só que dessa vez deu certo, né? Dá a impressão que ele foi até um pouco mais dentro do que o Lloyd, que eu achei até que nem dava, mas enfim, foi realmente um movimento bem bonito. Mas É, aí Diogo, diga. a turma da conspiração ia falar o seguinte: mas o Lloyd era de outra equipe. O Plato é a mesma equipe, os dois são da Subaru. Então, o Colin Turtle nunca que ia tocar no companheiro de equipe. O que aconteceu na oitava volta dessa corrida? Eles se bateram, brigando pela liderança da corrida, e isso fez com que eles perdessem posição, e talvez até foi isso o grande fator que fez com que eles não vencessem essa segunda corrida. A vitória na segunda corrida acabou ficando com o Collard, né? Eles brigam muito bem e de forma muito franca entre eles, né? Eu gostei mais até das declarações pós-corrida, que foi algo do tipo: não, briga justa, briga. Não é porque a gente não é companheiro de equipe que não tem que brigar, tem que brigar sim, a equipe permite, então a gente briga. Mas, enfim, bateu e paciência. Foi algo do tipo. Eu até gostei bastante. Realmente foi a briga. São dois grandes pilotos. A gente frisa isso muito porque realmente tem que ser frisado. E dois caras desse tipo, com grandes carros na mão e o mesmo carro, né? Então realmente tá saindo uma briga bonita entre eles. Foi legal ver a briga como um todo entre eles, desde a da largada, porque eles passam boa parte da corrida brigando por posição. Exatamente. Só dando uma explicação mais detalhada do acidente. Como nós falamos, né, o Jason Plato passa o Colin Thornton por fora na largada. No decorrer da corrida, o Colin Thornton consegue recuperar essa liderança. E na oitava volta, o Plato tenta novamente fazer a ultrapassagem, até meio desastrada, né? Porque ele joga de uma vez por dentro. O Thornton, não sei se não viu o que foi, fecha a porta, os dois se tocam. O Golf, né, que vinha logo atrás, acaba se assustando. Ele estava muito colado nos dois, né? O Jack Golf estava em terceiro, estava muito colado. Só restou ele frear para evitar o acidente. E aí o Rob Collard, que estava um pouquinho, estava em quarto, estava um pouquinho assim mais atrás, viu o caminho livre por dentro, jogou, passou os três numa tacada só, porque o Golf teve que tirar o pé. O Plato e o Turton se bateram. Aí o Collard assumiu a ponta, foi-se embora, venceu a corrida, realmente caiu no colo dele. Ah, sim, essa realmente sim. Ele até teve um bom ritmo para conseguir segurar, né? O Plato e o Turkington até o final da corrida. Foi o Plato e o Turkington que completaram o pódio, né, da segunda corrida. Mas a oportunidade caiu no colo dele, ele pegou e foi para frente e conseguiu garantir a vitória na segunda corrida.
E na terceira corrida, com um grid invertido, né, nós tivemos aí largando na pole o Sam Tordoff, com o Tom Ingram em segundo, o Matt Jackson em terceiro. Mas aí nós vimos, enfim, a grande estrela da temporada, o Rook of the Year, a gente já pode falar isso com certeza, mesmo o campeonato tendo chegado apenas agora, né, na metade, ainda restam mais 5 etapas pela frente, Snetterton, Knock Hill, Hockenheim, Silverstone e Brandset novamente, né, eles abrem Brandset no Indy e fecham no GP, nos circuitos, mas eu acho que você concorda comigo, né, que o Ashley Sutton é o grande nome da temporada, já via fazendo grandes apresentações, mesmo sendo rookie, brigando de igual para igual com os figurões. E foi consagrado aí com essa vitória, a primeira dele no BTCC. Uma vitória linda, né? Diga-se de passagem, com grandes ultrapassagens. Nada sobrou na mão dele, nada caiu de bandeja. Ele teve que batalhar, teve que ultrapassar e fez com grande estilo. Não, sem dúvidas, não tiro nada do que você disse. E me impressionou muito porque com cerca de, sei lá, 5, 6 voltas pro final, eu realmente não acreditava que ele fosse vencer. Eu vi ele muito bem, ele vinha brigando bem, mas não sei, algo me dizia que ele não teria aquela condição de passar aqueles carros mais rápidos ali na frente para conseguir vencer. E ele calou minha boca absolutamente e conseguiu ultrapassagem na marra mesmo, brigando forte, brigando bonito, conseguiu todas as ultrapassagens que precisava na pista e ganhou. Ele foi uma belíssima vitória. Não só primeira vitória, né? Mas aquela primeira vitória realmente, assim, uma super vitória. Então, realmente, é pessoal para colocar uma grande coroa em toda essa temporada absurda que ele tem fazendo até aqui como um grande rookie. Tem um equipamento bom na mão, eu diria, esse equipamento da MG, mas, enfim, isso não tira em nada os méritos totais da maneira como ele vem guiando. Ele realmente vem impressionando bastante. E dessa forma ele se tornou o 10º vencedor diferente da temporada. Foram 15 corridas e 10 vencedores diferentes, então é realmente um número que impressiona, né? É um campeonato que impressiona, é sensacional. Não canso de dizer isso. Se eu tivesse, sabe, se eu tivesse que dar um conselho para o nosso amigo ouvinte, que não, vamos considerar que é uma pessoa que não assiste e não acompanha nenhuma das categorias que a gente fala no cafeteria, nem da cafeteria parte um, nem da parte 2 e quiser essa sugestão, fala assim, ó, eu tenho tempo de assistir uma categoria dessa que vocês falam. E eu falaria sem dúvida, vai no BTCC. Vai no BTCC, porque esse cara, a gente vai ganhar a confiança dele, ele indo no BTCC, e depois ele vai escutar os nossos conselhos para em qualquer outra que a gente mandar. Agora, se a gente mandar, de repente, vai no WTCC, ele já vai cair o descrédito dele com a gente. Se a gente mandar na V8, a V8 a gente sabe que alterna bastante. Ah, na Supercars, não pode falar V8. Você sabe que tem corridas que são muito boas, tem corridas que não são tão boas assim. Mas o BTCC não existe essa opção não ser tão boa, né? Não, essa opção não existe, né? A gente poderia mandar o BTCC ou talvez até uma Moto 3, né? Mas realmente é um campeonato que impressiona bastante sabe, é viciante, sabe? Você assiste e quer continuar assistindo e assistindo, assistindo mais e mais. Então, esse realmente merece ser indicado demais. A classificação do campeonato, depois dessas 3 corridas em Croft, ficou com o Sam Tordoff na liderança, com 168 pontos, contra 156 do Rob Collard, né, que venceu a segunda corrida. O Matt New, terceira colocação, com 153. Eu até acho que o Matt New era o líder, então, porque ele teve resultados ruins e o Gordon Shadow teve resultados ruins, mas o Matt New ainda continuou bem à frente do Gordon Shadow, então acho que ele devia estar na frente. Andrew Jordan, quarta colocação, 131. Andrew Jordan, aquela coisa, né? Tem uma vitória também no campeonato, sempre fazendo ali boas corridas, boas disputas, geralmente andando no top 5 ou beirando o top 5. Fez novamente uma corrida super honesta, né? Foi quinto, nono e quinto. Participou de algumas disputas, principalmente ali na segunda corrida. Perdeu no finalzinho um pouquinho o gás, mas boas apresentações do Andrew Jordan. Jack Golf na sexta colocação, Tom Ingram, Ashley Sutton, Matt Jackson, Gordon Shadow e Adam Morgan. Esses são os 10 primeiros colocados. Olhando um pouquinho para o calendário, né, do BTCC, eles se retornam dia 31 de julho em Snetterton e 14 de agosto em Knock Hill. Então provavelmente a gente vai falar dessas duas, né? 14 de agosto vai ser bem no limite ali, mas a gente deve gravar depois do 14 de agosto, na semana seguinte. Provavelmente a gente vai ter 2 etapas para a gente falar no próximo cafeteria. Algo mais, jogo, que chamou a atenção nessa etapa de Croft, que de repente a gente deixou de citar aqui, para a gente encerrar o quadro?
O Goff me chamou bastante atenção nessa etapa. Não que seja nenhuma surpresa ver o Goff andando bem, né? Mas eu acho que a maneira como ele esteve constantemente no topo, né? Em todas as três corridas, foi o que mais me impressionou. Eu tinha visto algumas performances constantes da parte dele, mas um pouco mais abaixo disso. E nessas corridas, se não me falha a memória, ele teve praticamente nas três corridas brigando no topo ali, e isso eu realmente não tinha visto. E aí nesse final de semana, ele consegue ganhar uma quantidade absurda de pontos, e realmente foi o meu destaque, eu diria, Ele era o mais apagado, né, dos BMWs ali dos na pista. BMW, correto. E ele conseguiu realmente, ele foi quarto, quarto e nono. Então, as duas primeiras corridas, principalmente, apareceu, brigou muito bem, principalmente com o Ashley Sutton, né? Nas duas primeiras corridas, eles sempre estavam muito juntos. Os dois, a BMW do Golf é detalhes em vermelhos, né? E o MG do Sutton também, detalhes em vermelhos. Então dava para ver sempre os dois ali muito perto, brigando e disputando as posições. Bem interessante o seu destaque. Eu vou ficar com, apesar de tudo que a gente falou, né? A destaque total pro Ashley Sutton, porque esse moleque anda muito e conseguiu a primeira vitória dele. Parabéns pra ele. E que, sabe, só dê mais gás pra ele voltar brigando e mostrando do que ele tá mostrando, né? 22 anos apenas, brigando de igual para igual com Jason Plato e com Gordon Sheldon, qualquer um que apareça na frente dele. E não tem medo, não. Ele joga. Uma comparação mal grossa aí seria o Max Verstappen no BTCC. Joga lá a oportunidade que ele pega e vem pra frente brigando, né? Realmente, nessa última corrida, principalmente, que foi uma corrida. Não sei nem se a gente citou, pra ser honesto, mas eu não vou dizer que tava chovendo, mas a pista pelo menos estava molhada. Eu não recordo se estava exatamente chovendo, mas a pista estava molhada, então os carros estavam balançando demais. Uma série de takes ali, né? Acho que na curva 2 ou curva 3, que ele vem lançado, sabe, com a traseira do carro escapando, e ele vem quase que num drift, segurando o carro para não ir para fora da pista. E isso foi a corrida inteira, basicamente. Vale destacar também que a ultrapassagem, né, para pegar a primeira colocação foi feita na penúltima volta, né? Então, realmente foi com pista molhada, não foi nada do tipo, nossa, só venceu porque tava molhado. Não, realmente tava molhado, mas não foi nada extremo. Mas ele mostrou muita Mas habilidade nessas condições foi e interessante você falar isso, né? Porque tiveram alguns pilotos que largaram de slick e tiveram que voltar pro pit para colocar pneu de chuva, porque não tava chovendo, mas a pista não tava em condições de slick. exatamente, tava bem no meio ali. Até O Gordon o, Sheldon, um desses, você dançou. exatamente. O problema pra ele é que no BDCC geralmente não, nunca se faz, ou nunca, ou quase nunca, no caso, né? Se faz pit stop, né, no meio da corrida. Então, é naquela maquinetazinha porca por porca. Então, demora pra tirar e colocar tudo de novo. Então, já não tinha muito o que fazer. Mas quando ele parou, ele já tava lá em 23º, se não me engano, 24º, então já não tinha muito mais o que fazer. Mas nessas condições, o Sutton se encaixou muito bem, fez ultrapassagem pra pegar a liderança na penúltima volta. Foi realmente. Foi um. Como eu falei, além da primeira vitória, foi uma super vitória.